A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui nesta manhã deste dia com o propósito de deixar uma palavra de Deus para a sua vida e que esta palavra Deus possa edificar a sua vida, o seu coração e que ela venha de encontro à minha necessidade e à sua necessidade. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos aquilo que Deus colocou no meu coração para passar para os nossos amigos, nossos irmãos. Primeiramente quero dar o meu bom dia a você, que de uma forma ou outra poderá estar assistindo, ouvindo aquilo que Deus tem para falar conosco nesta manhã. Tudo que Deus nos traz é algo de bom, maravilhoso. Deus, Ele nos ensina, Deus nos exorta, porque Ele nos quer bem. A palavra de Deus ela diz que Deus exorta aquele que Ele ama. Deus é o nosso Pai. O Pai também, Ele, de uma forma e outra, carinhosa ou uma forma um pouco mais dura, Ele também ensina os seus filhos, porque o desejo dele para com seus filhos é sempre o melhor. Então vamos orar e já estaremos iniciando uma palavra que Deus me colocou no meu coração. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento, Pai, nesta manhã, Pai, a qual, Pai, iremos, meu Deus, compartilhar, meu Deus, algo, Pai, que tu colocaste, Pai, no meu coração, no meu desejo, meu Deus, para, meu Deus, transmitir, meu Deus, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, Pai, nesse dia, Pai. Peço, meu Deus, ilumina, Pai, a minha mente, Pai, o meu entendimento, meu Deus, para que possamos, meu Deus, falar, meu Deus, aquilo, Pai, que tu tem colocado no nosso coração, não aquilo que queremos. É o pedido, Pai, que eu te faço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que está na sua casa, se você estiver aí de posse de uma Bíblia, ou do seu celular com uma Bíblia, abra comigo no livro do Gênesis, no capítulo 40, do versículo de número 14 e versículo de número 15. Gênesis, capítulo 40, versos 14 e 15, que diz a palavra de Deus. Porém, lembra-te de mim quando te fores bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito que me puseste nesta cova. Amém? Esta palavra que está no livro de Gênesis, no capítulo 40, ela vem relatar para a minha vida, para a sua vida, a história de José. José foi o filho de Jacó, Primeiro filho de Jacó com Raquel. A história começa narrando no capítulo de número 37 do Gênesis. Ele inicia uma palavra que vai em continuação a esta qual eu li. No livro do Gênesis, no capítulo 37, verso 3, diz: E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porém era o seu filho da velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Eu disse que José era filho de Jacó, mas aqui inicia essa passagem aqui no capítulo 37, no verso 3, dizendo que Israel amava José. Então, Jacó, ele teve um encontro com Deus, ele teve uma luta com o anjo, e nessa luta o seu nome ele foi mudado de Jacó para Israel, aquele que lutou com Deus. Mas nós voltando a José.
aqui diz que Israel ou Jacó amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E eu disse que Jacó era o pai de José, José filho de Raquel. Inicia-se a história também de Jacó. Um homem foi enviado a achar uma companheira para que ele pudesse casar. E na trajetória de Jacó, ele se encontra com Raquel, uma mulher formosa, filha de Labão. Filha de Labão. E ele vai de encontro ao pai de Raquel e demonstra a Labão o interesse que ele tinha por Raquel. Labão diz a Jacó: para que tu teres a minha filha, terás que trabalhar 7 anos para mim. E quando nós estamos interessados, quando nós queremos algo, nós nos sacrificamos. Jacó se sacrificou, trabalhou 7 anos para Labão. Tudo que vinha à mão de Jacó para fazer, Deus prosperava. O gado, o rebanho que Jacó cuidava, crescia muito. E ao término dos 7 anos, ele teria como a recompensa a filha de Labão, Raquel. Porém, naquela época, havia-se uma lei, havia-se uma forma de pensar, havia-se algo diferente a respeito de casamento de filhos, que o primeiro a casar seriam os mais velhos. E Raquel não era a filha mais velha de Labão. A filha mais velha de Labão era Leia. E no dia do casamento, Labão não ofereceu Raquel. Labão ofereceu Leia. E Jacó teve que casar com Leia. Mesmo contra a sua vontade, mesmo não sendo a pessoa a qual ele tinha se sacrificado, trabalhado aqueles 7 anos, ele casou. Porém, Labão disse a ele que para ele ter Raquel, ele teria que trabalhar mais 7 anos. E Jacó trabalhou mais 7 anos, e ao término dos 7 anos, aí ele teve a pretendida dele, ele teve aquela que ele sempre desejou, aquela porque ele sempre lutou. E Raquel tornou-se a esposa de Jacó. E desse relacionamento nasce José. Por isso José era um filho querido, um filho da velhice de Jacó, um filho tido por uma mulher a qual ele desejava. Mas a palavra de Deus, ela diz no versículo 3 do capítulo 37, que Jacó, Israel, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui nessa passagem nós já temos uma lição muito grande para você pai, para você mãe, para você que tem uma família. Muitas das vezes o nosso lar, ele existe um desentendimento familiares, mas muitas das vezes a criação desse desentendimento não se dá aos nossos filhos, não se dá aos aqueles que estão ao nosso redor, mas sim mesmo ao nosso comportamento. Aqui nós vemos nessa passagem que Jacó, ele amava José mais do que os seus outros filhos. Mas um pai ou uma mãe, nós sabemos que existem aqueles que nos dão mais carinho, existe aquele filho que nos dão mais atenção, mas no decorrer dessa passagem aqui, nós vamos ver a necessidade de nós darmos esse amor, esse carinho, esse afeto por igual a todos, mesmo sabendo que um é mais carinhoso do que o outro, mesmo sabendo que um tem um comportamento melhor do que o outro. Mas aqui
Israel ele fez uma túnica de várias cores para José, e é a partir desta túnica inicia-se um processo de inveja, inicia-se um processo de um desentendimento familiar no meio dos irmãos. Os irmãos de José, eles sabiam que o pai amava ele mais do que os outros, então aí já começa a criar uma situação difícil. Mas não é sobre essa túnica que nós vamos falar. No decorrer dessa passagem, do versículo do número 37 do livro do Gênesis, no versículo de número 9, no capítulo 37, no versículo de número 9, inicia outro processo a qual causaria um transtorno com os seus irmãos. Muitas das vezes nós pedimos a Deus algo, muitas das vezes nós oramos, clamamos a Deus pedindo algo em nossas vidas, e Deus ele se manifesta sobre esse meu pedido, sobre esse pedido de várias formas. Na vida de José, Deus ele já tinha um projeto. Na vida de José, Deus já tinha um caminho traçado para ele, como tem para todos nós. Mas esse caminho traçado para José, ele inicia-se nesse capítulo de número 37, no versículo de número 9, que diz: E sonhou José um sonho e contou aos seus irmãos. Eis que no seu sonho ele via o sol, a lua e as estrelas se inclinarem a ele. Mas no verso de número 5 também inicia o primeiro sonho, em que ele contou aos irmãos, e isso aborreceu mais ainda, que ele via os seus feixes, e os feixes dos irmãos, ou seja, os outros feixes, os 11 feixes, se inclinando sobre o feixe dele. E já no versículo de número 9, ele via o sol, a lua e 11 estrelas também se inclinando perante a ele. Pelo amor a qual seu pai tinha mais por ele, já causava um transtorno. Esses sonhos, ele mostrava aos seus irmãos que um dia os seus irmãos, os seus pais, iriam se inclinar para ele. E isso causou uma revolta entre os seus irmãos. E um belo dia, Israel diz a José, para que José fosse onde estavam seus irmãos, cuidando do rebanho, e ali olhasse como estavam as coisas, o que estavam acontecendo, se seus irmãos estavam cuidando dos rebanhos, se como o rebanho estava. Mas não disse para José ficar. Disse para José: você vai lá, me volta e me traz notícia do que está acontecendo. E chegando ao local onde estavam os seus irmãos viram que estavam distante de casa. Os seus irmãos viram que José estava sozinho. Os seus irmãos viram que aquele era um ambiente propício a dar uma lição num sonhador, a dar uma lição naquele que almejava tomar o lugar dele, dar uma lição àquele que um dia queria se tornar dono de tudo e os seus irmãos e seus pais se inclinassem a ele. Então pegaram José, jogaram numa cova e o venderam. Venderam aos ismaelitas que passavam naquele lugar. Muitas das vezes o meu sonho, muitas das vezes o seu sonho, ele passa por um processo difícil. Eu não sei o que você tem sonhado, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei se aquilo que você almeja, se a trajetória entre o desejo e a realização
eu não sei se você irá suportar, porque Deus, Ele provê tudo aquilo que precisamos. A palavra de Deus diz no capítulo de Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não nos deixa perecer, Deus não nos deixa faltar nada. Deus é o supridor de tudo e de todos. Mas muitas das vezes existe um desejo, existe uma vontade, existe um sonho a qual queremos a realização. Mas para tudo existe um processo. Para tudo existe um processo. Quando Deus criou o homem do pó da terra, Ele juntou o pó da terra, Ele moldou o homem. Muitas das vezes o meu sonho, o seu sonho está dessa forma. Muitas das vezes esse sonho ainda está no pó. Mas Deus começa a formar, começa a moldar, começa a criar forma sobre aquele sonho, mas nesse processo muitas coisas acontecem, às vezes dolorido, às vezes angustioso, às vezes de uma forma qual não imaginamos que iríamos passar por aquilo para que aquilo realizasse. É o sonho de Deus se formando na minha vida, é o sonho de Deus se formando na sua vida. E esse sonho a qual teve José, que os feixes se inclinavam, que o sol, as estrelas e a lua se prostravam sobre ele, estava sendo moldado, estava sendo formado. Mas esta formação, ela traz algo na minha vida que às vezes dói, às vezes machuca. Mas Deus, Ele nunca nos deixa só. Deus nunca nos deixa só. E José, ele é vendido por algumas moedas, se não me falha a memória, 20 moedas, aos ismaelitas, que levam ao Egito. Chega no Egito, Potifar, ele compra José e leva para a sua casa. No capítulo de número 39, do versículo 1 em diante, diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão do ismaelita o que tinha levado lá. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que José estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José achou graça aos seus olhos, e servia a ele. E pôs sobre sua casa, entregou tudo à sua mão que tinha. Então, meus amados irmãos, meus amigos, aqui nós vemos também mais uma lição. Muitas das vezes a dificuldade a qual passamos, muitas das vezes o processo para a realização de algo ao qual passamos, achamos que nós somos esquecidos, achamos que Deus, Ele não é conosco. Mas enganamos. Deus é soberano sobre tudo, Deus é soberano sobre todos. Se Deus coloca você em um lugar, não importa a situação que você está vivendo, Ele está cuidando de você. José foi jogado numa cova. José foi vendido aos ismaelitas. José foi comprado por Potifar. José começa a trajetória de José na casa de Potifar. Achando graça aos seus olhos, José foi posto como um líder naquela casa. Tudo foi colocado nas mãos deles. Mas quando começamos a crescer, quando começamos a prosperar, o inimigo das nossas vidas, ele se depara com a trajetória nossa, ele vê
o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você, e ele tenta impedir. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que prospera, o Deus que nós servimos é o Deus que nos dá a condição de sermos pessoas melhores, de prosperarmos, de sermos luz nas trevas, de sermos o sal da terra. Quando falamos em sal da terra, quando falamos em sal, nós lembramos de algo, de um produto que ele tira toda a umidade e ele conserva. Nós somos, quando nós chegamos em algum lugar, nós temos que ter esse comportamento. Nós temos que ser aquele que que conserva, aquele que tem coisas boas, aquele que tem durabilidade naquilo que ele faz. Quando falamos que somos luz do mundo, a palavra de Deus, ela diz, pode-se esconder uma luz de uma escuridão? Não pode. Não pode. Onde você chegar, você tem que ser conhecido. Onde você chegar, você tem que passar aquele sentimento de confiança, mostrar o brilho de Cristo que é em ti. E foi isso que aconteceu com José. Mas o inimigo sabia que a trajetória de José, a vitória estava quase chegando, e ele coloca um empecilho na vida de José. No capítulo 39, no verso 7, diz que aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. José era um jovem formoso. José era um homem de aparência. E a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, se encantou com José e quis deitar-se com José. Porém, no versículo 8 diz, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou à minha mão tudo o que tem. Então José começou a ver que Potifar era um homem de bem com ele, que deixou tudo sobre a responsabilidade dele, mas que ele não sabia o que tinha dentro da sua casa. Uma mulher que queria fazer tudo para atrair ele, atrair a confiança do seu senhor. Mas José recusou aquilo que o inimigo estava colocando em suas mãos. Mas muitas das vezes uma recusa minha, uma recusa sua, não significa que deixamos o problema para trás. Depois de uma recusa vem uma acusação. Aquela mulher, ela rasgou as suas vestes, ela gritou, e quando alguém chegou, ela disse que José tentou agredir, tentou fazer coisas que não devia fazer com ela. E irado o seu senhor, manda que os levem para a prisão. Começa mais um processo na vida de José. José chega naquele cárcere. Muitas das vezes a minha vida, a sua vida, ela passa por esses altos e baixos. Achamos que a nossa caminhada começa a se dar bem, daqui a pouco começamos a descer, começamos a voltar ao início de tudo. Estava lá José, tinha saído de uma cova a qual seus irmãos tinham jogado, tinha sido vendido aos ismaelitas como escravo, tinha sido comprado por Potifar, e agora novamente José está preso.
Agora, novamente, José está numa prisão, e essa prisão não foi como aquela cova a qual jogaram ele e já venderam. Essa prisão, ela passou um tempo, e não foi um tempo curto, José preso. Mas quando essa situação chega na minha vida, chega na sua vida, qual é o seu comportamento? Como que você se comporta quando a dificuldade ela bate na sua porta? Como você se comporta quando a situação difícil chega de frente a você e tenta tomar conta da sua vida? Olha o que eu disse. Essa situação difícil, ela chega e tenta tomar conta da sua vida. Por que eu disse tenta? Porque quando a minha vida, quando a sua vida, ela está guardada por Deus, o inimigo, ele tenta. O inimigo, ele faz de tudo para te derrubar, faz de tudo para te desmoralizar. Mas você é um vitorioso. Você é um vitorioso. Então ele tenta, mas ele não consegue. Ele não consegue. Mas esse processo a qual ele está nos tentando, nós passamos por situação que nossa fé pode até abalar. Mas nós não podemos deixar de crer naquele que nos enviou, naquele que nos levantou, naquele que nos tirou do lamaçal de pecado. Por mais difícil que seja, mas ele está contigo. Os discípulos no barquinho, Jesus estava dormindo, a tempestade ela veio de encontro àquele barco, balançava de um lado para o outro, entrava água no barco, os discípulos atemorizados, e Jesus dormia. O que nós aprendemos com isso? Não importa onde você está, não importa como está sendo a situação, não importa a circunstância, agora importa quem está comigo, quem está com você. No momento certo, Jesus acordou daquele barco, disse uma palavra de ordem e acalmou o vento, acalmou a tempestade e tornou-se bonança. E essa dificuldade a qual eu passo, a qual você passa, essa dificuldade a qual nós podemos estar vivendo, Jesus está no nosso barco, ele vai acordar, ele vai dar ordem e tudo vai voltar à normalidade. Mas nós temos que continuar, nós temos que insistir nessa caminhada. E mesmo preso, José continuou firme na sua convicção que era Cristo, que era Jesus, que era seu Deus. Aleluia. José não desistiu, apesar de estar naquela cova, estar naquele presídio, estar naquela prisão. José não desistiu do seu Deus. E um belo dia, o copeiro Mor e o padeiro Mor fizeram algo que também desagradou a Faraó, ao seu senhor, e ele foi enviado também àquela prisão. E chegando naquela prisão, o capitão deixou aqueles dois sobre a responsabilidade de José. Mesmo na prisão, mesmo sendo um prisioneiro, José começou a se destacar. Aqueles dois ficaram sobre a responsabilidade de José, na confiança de José. E um belo dia, o copeiro Mor teve um sonho e contou a José. E José interpreta esse sonho. José interpreta esse sonho. No capítulo 40, no versículo 9, diz: Então contou o copeiro Mor o sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face.
e na vide 3 sarmentos, e ele estava como que brotando, e sua flor saía, seus cachos amadureciam em uva. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, as espremia no copo de Faraó, e o dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado e darás o copo à sua mão conforme de costume, quando era o seu copeiro. Mas antes da interpretação, José já tinha passado por dificuldades. José, imagino eu, como ele estava vivendo naquela prisão. Mas ele não desistiu. Deus deu entendimento a José na interpretação do sonho. E José interpreta o sonho do copeiro mor, e passou-se 3 dias. O copeiro mor foi tirado daquela prisão e voltou ao seu trabalho, aquilo que ele fazia, voltou a servir a Faraó. Mas também o padeiro mor, no verso 16 também diz que, vendo o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, eis que 3 cestos estavam sobre a minha cabeça, e o cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obras de padeiro e aves que comiam o cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse-lhe: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos também são 3 dias. Só que existe uma diferença entre o copeiro e o padeiro. O copeiro, após 3 dias, ele foi restaurado a sua função e voltou a servir a Faraó. Já o padeiro, e aconteceu que ao 3º dia do nascimento de Faraó, fez um banquete e todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro mor e pôs no pandeiro mor, o padeiro mor no meio do seu servo, e fez tornar o copeiro mor os seus ofícios, e o padeiro foi morto, foi decepado a sua cabeça e dado às aves. Meus irmãos, nós vemos que Deus, Ele usa a minha vida, Ele usa a sua vida em qualquer lugar. Para que você seja uma bênção na mão de Deus, você não precisa estar vivendo as 1000 maravilhas. Para que você seja uma bênção na mão de Deus, você tem que estar à disposição de Deus. Não importa a circunstância. Mesmo preso, José estava fazendo aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos, que era ser obediente, que era servir a Ele. Quando nós falamos servir a Deus, nós não estamos se referindo ao lugar, à circunstância. Nós estamos se referindo a servir a Deus, a ser servos, a obedecer a tua palavra. Mas voltando ao copeiro, José disse ao copeiro que em 3 dias Faraó restabelecia a sua vida e ele voltava a servir. Mas no verso de número 14, José diz ao copeiro: porém lembra-te de mim quando te fores bem, e rogo-te que te uses de compaixão
e faça menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. A nossa caminhada é difícil. Nossa caminhada não é fácil. Os momentos a qual passamos, as dificuldades, elas tomam conta das nossas vidas, a ponto de, muitas das vezes, como eu já falei no início, de nossa fé, às vezes ela começa a querer desfalecer. A nossa fé começa a se abalar por causa da circunstância. Isso é algo que acontece com todos. Nós sabemos de Elias. Elias entrou numa caverna, era um profeta e quis a morte. Após ele ter conquistado uma vitória sobre os profetas de Baal. Mas Jezabel quis algo com ele, quis a cabeça dele, quis matar ele. E a dificuldade tomou conta, ele se escondeu e quis morrer. Achou que estava sozinho. Então eu vejo nessa passagem José pedindo auxílio ao homem. Mas Deus não esquece de mim, Deus não esquece de você. Mas aqui a confiança de José, nesse momento, creio eu, José diz: lembra-te de mim quando te fores bem. Lembra-te de mim quando te fores bem. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve, que me assiste. Somos dependentes do ser humano? Somos sim. Mas existe um que nunca vai esquecer de tudo aquilo que eu faço. Existe um que nunca vai esquecer de todos os projetos que existem na minha vida que ainda não foram concretizados. É Deus. É Deus. Mas José fez um pedido como eu faria, como você faria. Lembra-te de mim quando te fores bem. Mas nós aprendemos aqui que o bem a qual fazemos ao nosso amigo da direita, ao nosso amigo da esquerda, aos nossos irmãos da frente, de trás, tudo aquilo que fazemos para essas pessoas são humanas como eu, como você, eles podem esquecer. Como esquecemos também nós tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas, quando recebemos as bênçãos, muitas das vezes esquecemos. Muitas das vezes nós não lembramos mais, mas Deus não esquece. O copeiro, ele saiu, e após sair daquela prisão, o pedido ao qual José fez para ele ficou preso lá com José. O copeiro não levou com ele, porque ele não lembrou mais. Não lembrou mais. Mas Deus, ele está vendo a sua aflição, a sua dificuldade. Deus, ele conhece o seu interior. Deus, ele sabe quem você é, como você está agora. Deus, ele sabe como você está se comportando nessa dificuldade. E ele não esquece. Ele não esquece. Se tu tens pedido algo para Deus, você tem pedido solução, você tem pedido recurso para essa dificuldade. A palavra de Deus, ela diz: esperei com paciência no Senhor. Ela não diz esperei com paciência no amigo, mas ela diz no Senhor. Duas coisas difíceis. A primeira é esperar, porque nós vivemos ansiosos, querendo tudo para hoje, para hoje, para hoje, para agora. Outra coisa difícil é paciência, porque quando se deparamos com uma situação a qual ela demora a acontecer, a se concretizar, a nossa paciência começa a se esvair, nós começamos a perder, começamos a nos irritar, estressar. Mas a palavra de Deus, ela diz: esperei com paciência. A palavra de Deus diz no livro de Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, faço novo todas as coisas. Muitas das vezes você está vivendo com um sonho que você já realizou no passado,
E esse que você está querendo agora ainda não se realizou. Mas Deus, ele diz para mim e para você: não vos lembrei das coisas passadas. Uma coisa nova Deus vai fazer na minha vida, Deus vai fazer na sua vida. Mas para isso nós temos que esperar com paciência. E José ficou um determinado tempo naquela prisão, até que um belo dia, no livro do Gênesis, na continuação, no capítulo 41, começa a iniciar-se um processo de restauração daquele sonho. Começa a se iniciar uma nova trajetória na vida de José. Muitas das vezes nós achamos que somos esquecidos, mas como eu disse, nós achamos. Quando nós achamos, nós não temos certeza. Mas Deus não esquece. A palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer de uma filha, de um filho que amamenta. Mas de ti jamais eu me esquecerei. Deus não esquece de você. Deus está te vendo, Deus está te contemplando. E Ele diz para você: tenha paciência, que as coisas vão mudar. E no capítulo 41, no versículo 1, diz que aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, pastavam no prado. Eis que subiam do rio após outras vacas feias à vista, magras de carne, paravam junto às outras vacas na praia do rio. As vacas feias, vistas de magra de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas, cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após ela. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o espírito perturbou, enviou, chamou todos os seus adivinhadores do Egito e todos os sábios, e Faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém havia que interpretasse Faraó. Então Faraó ao copeiro-mor, dizendo: dos meus pecados não me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me na prisão, na casa da guarda, a mim e o padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhe e interpretou o nosso sonho. Cada um interpretou conforme o seu sonho. Então nós vemos aqui que no verso 12 diz que estava ali um jovem hebreu. Esse jovem hebreu era José. Mas José tinha feito um pedido ao copeiro: lembra-te de mim quando te fores bem. Mas o copeiro esqueceu de José. Mas como eu disse, o homem esquece, mas Deus não esquece. Mas no momento certo, Deus faz aquilo que era para ser feito. O processo de José era aquilo na prisão. O processo do copeiro era aquilo fora da prisão. E Deus aguardava o momento certo, propício, para que o copeiro-mor lembrasse de algo que José fez. E Faraó sonhou vacas gordas, vacas magras, eram 7, comiam as gordas, 7 espigas viçosas, 7 espigas feias, as
feias comiam também as viçosas bonitas. E ninguém interpretava o sonho. Aí o copeiro-mor lembrou que na prisão tinha um homem que interpretava o sonho. Mas quando aconteceu isso, no versículo 1 do 41, que foi lido, diz que ao término de 2 anos. Então muitas das vezes nós queremos algo para agora, para o momento, mas existe um processo, é o tempo de Deus na minha vida. Por isso ele diz, esperei com paciência, porque no momento certo a sua vitória chega. E José foi tirado daquela prisão, foi restaurado a sua vida, mandaram dar um banho, fazer a barba, cortar o cabelo, deixar ele bonito para estar na presença de Faraó. És tu o jovem que interpreta sonho? Não, eu não. Mas o Deus que eu sirvo, é Ele que me dá a interpretação. Quanto tempo na prisão, quanto tempo sem ouvir a voz de Deus. E ainda temente a Deus. E ainda servindo a Deus, ainda obediente. Eu não interpreto nada. Mas o Deus a qual eu sirvo, Ele interpreta. E José interpretou o sonho de Faraó. 7 anos de bonança, 7 anos de dificuldade. E deu toda a estratégia para Faraó, para que passasse essa temporada, tanto as boas como a ruim. E de um homem sonhador, um homem que sonhou que 11 feixes se prostravam perante o dele. Um homem sonhador que sonhou que o sol, a lua e as estrelas se prostravam perante ele. Um homem sonhador que, pelo seu sonho, que iriam se realizar num tempo vindouro, teve um sofrimento muito grande, passou por uma dificuldade muito grande. Deus começa a restaurar ele. Deus começa a restabelecer a vida de José. E Faraó coloca ele como o segundo maior homem do Egito. Faraó coloca ele como governador do Egito. E Deus prospera a vida de José naquele lugar. Em um determinado momento, houve fome. E o povo hebreu se desesperou. E a família de José chega no Egito em busca de alimento. E ali completa aquele sonho. Que todos se prostrariam perante José. Meus irmãos, que essa mensagem, que essa palavra, ela fique gravada no meu coração, no seu coração, e que Deus possa continuar falando em nossa vida. Não importa a situação a qual você está passando, não importa onde você esteja e a dificuldade que esteja passando, mas continue firme na presença de Deus, porque Deus, Ele vai restaurar a sua vida. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer mais uma oração e já encerramos a nossa mensagem por hoje. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento, meu Deus, a qual passamos, Pai, na tua presença, meu Deus, por essa palavra, Pai, a qual, Senhor, tu colocaste, meu Deus, no meu coração, Pai, para trazer, meu Deus, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, Pai. Nos dá um dia alegre, Pai, na tua presença, meu Deus. É o pedido, Senhor, que te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém.